Se você é fã dos tópicos que cobrimos, não é estranho ao inexplicável e ao desconhecido. Queremos ajudar a descobrir algumas das coisas mais inovadoras do mundo. De estranhezas da natureza, a história antiga e muito mais. Todos os anos, os cientistas fazem descobertas que nos deixam com mais perguntas do que respostas. Há um antigo lugar mítico na Índia. Como diz a lenda, quando todos os pilares desmoronarem, o destino de nossa civilização estará selado. Todos, exceto um, já foram destruídos. Este é um lugar que pode prever a data exata em que o fim chegará e decidirá o destino da Terra para sempre. Segredos sem fim espreitam aqui. Estritamente guardados pelas comunidades locais, então poucas pessoas conhecem a lenda associada a uma das cavernas e suas colunas. Este é um tipo de Vaticano para os indianos, o centro da sabedoria e filosofia védica. Varanasi é considerada o lugar mais sagrado nos ensinamentos hindus e uma das cidades mais antigas do mundo. Esta é uma espécie de capela antiga que marca o fim do nosso mundo, o altar do destino da nossa civilização. No local central da caverna Kedareshwar, inundada de água, existem 4 grandes pilares de sustentação. Ou melhor, seus restos. 3 das 4 colunas já desmoronaram ou foram destruídas. Antigas lendas e mitos locais dizem que se a última coluna for destruída, os pilares do nosso mundo serão destruídos e chegará um tempo de grande declínio. Ou, como diria uma pessoa moderna, o fim do mundo. Como isso vai acontecer de fato? Ninguém sabe ainda. Como os 3 pilares anteriores foram destruídos? De acordo com os moradores, eles não foram destruídos por seres humanos ou mesmo pela natureza. Apenas um pilar desmorona a cada muitos milhares de anos, devido à intervenção divina. Eles afirmam que toda vez que um pilar desmorona, uma era Yuga termina. No hinduísmo, existem 4 yugas mencionados em textos antigos e estamos no último yuga agora, muito próximo do fim do mundo. Então, se este último pilar também desmoronar, este último yuga também terminará e o mundo inteiro será destruído. Agora, como o mundo vai acabar? Existem muitas teorias diferentes sobre se uma catástrofe realmente ocorrerá e, em caso afirmativo, de que tipo. A lenda diz que todas as vezes, após o colapso de uma coluna, ocorrerão mudanças colossais em nosso mundo que empurrarão nossa civilização para mais perto do abismo. Além disso, a destruição de cada coluna testemunha a crescente deterioração do nosso mundo. Você acha que há algo nisso? Ou é mais uma superstição antiga de 1000 anos? Uma coisa é certa: nossa civilização nunca esteve em um estado tão ruim. Abaixo de uma pirâmide de 2.300 anos de idade estão 3 câmaras e um túnel, onde o preservado sarcófago de um faraó permanece escondido. Eles permaneceram quase inacessíveis até uma equipe de arqueólogos explorarem-no devido a estarem cheios de água. Ao contrário das pirâmides egípcias, que supostamente serviram como túmulos e onde os faraós foram enterrados dentro dos monumentos, as pirâmides do Sudão têm uma diferença-chave. Os túmulos dos faraós foram colocados abaixo da estrutura, em vez de dentro delas. Os arqueólogos, repletos de equipamentos de mergulho e seus instrumentos arqueológicos indispensáveis, queriam dar uma olhada dentro do túmulo de um antigo faraó. A missão era difícil. Para chegar aos túmulos, eles tiveram que superar um número de obstáculos. O maior deles era a água. Para acessar as passagens e câmaras abaixo da pirâmide, os pesquisadores tiveram que mergulhar na água cheia de lama. Felizmente para eles, o túmulo que eles estavam agora explorando já foi invadido por George Eisner, um egiptólogo de Harvard que havia visitado Nuri há um século. Foi graças ao trabalho de Eisner que os arqueólogos sabiam que muitos dos túmulos estavam cheios de água, tornando as escavações arqueológicas tradicionais uma tarefa impossível. Depois de fazê-lo através de uma escadaria que conduz ao túmulo de Nastazem, os arqueólogos encontraram um lençol freático.
Para ir mais longe, eles precisaram colocar seus equipamentos de mergulho e trabalhar alguma arqueologia subaquática. Embalados com tanques de oxigênio e ferramentas arqueológicas, eles queriam ver como era o túmulo. Os níveis de água eram altos e foram o resultado do que os especialistas descreveram como o aumento da água subterrânea causado pela mudança climática natural e induzida pelo homem, a agricultura intensiva perto do local e a construção de barragens modernas ao longo do Nilo. No entanto, os cientistas entraram no túmulo, eventualmente emergindo com fragmentos de folhas de ouro que outrora cobriam figuras dentro do túmulo antigo. A terceira e última câmara, abaixo da pirâmide, é onde os especialistas acreditam que o faraó está enterrado. Eles acessaram a câmara em seu equipamento de mergulho e flutuaram logo acima do sarcófago de Nastazem, de 2.300 anos de idade, sem perturbações. Agora, embalado com experiência e sabendo o que esperar, seu objetivo é retornar ao local em 2020 e tentar escavar a câmara de enterro, que eles próprios argumentam ser um desafio audacioso e logístico. A Torre de Babel é descrita na Bíblia como um dos edifícios mais significativos da história. Surpreendentemente, os arqueólogos descobriram recentemente evidências materiais reais da torre, possivelmente tornando-se a primeira prova da existência da estrutura. Mas antes de uma descoberta surpreendente, acreditava-se que era um monumento inventado. No entanto, esta história inspirou inúmeras obras de arte e entretenimento. Um exemplo é a história de mesmo nome do ano 539 a.C. Foi quando Ciro, o Grande, libertou o povo judeu do exílio. O debate em torno desse evento sempre foi intenso. Alguns acreditam que o grande zigurate da Babilônia foi construído como uma réplica de uma torre mais antiga, que se acredita ter sido construída pelo rei Nimrod, para alcançar o céu. Deus ficou bravo pela forma como foi feita a construção deles. Isso fez com que diferentes idiomas aparecessem na terra para que os trabalhadores não se entendessem. Perguntas sobre a Bíblia, como se a história da Torre de Babel é verdadeira, são algumas das mais comuns ao estudar o livro sagrado. Andrew George, professor de História da Babilônia na Universidade de Londres, afirmou ter evidências que apoiam a história depois de examinar uma tabuinha. Ver o relato bíblico com novos olhos foi possível graças a evidências que confirmaram isso. Ao examinar a tabuinha, Andrew George, professor de História da Babilônia na Universidade de Londres, afirmou ter evidências que apoiam a história da Torre de Babel. Esta é apenas uma das muitas perguntas que as pessoas fazem ao analisar informações.